Sempre que as igrejas anteriores, por onde já passamos no Rio Grande do Sul, era muito comum, né, o pastor ou então o ministro do louvor perguntar: quem está feliz nessa noite? Eu faço essa pergunta porque acredito que a felicidade não reside apenas na expressão facial. A felicidade plena existe numa comunhão verdadeira com Jesus. Então eu tenho certeza que aqui todos nós estamos felizes porque Deus nos escolheu e por isso nós estamos aqui dando o nosso melhor. Jesus, perdoaste
Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos voltando quase à normalidade, né? Com crianças e tudo mais. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, do versículo 31 a 39. Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39, onde diz as seguintes palavras: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amados, então vamos meditar nesta palavra que acabamos de ler. Há muitas formas em que a gente aprende as coisas, e uma delas é fazendo pergunta. E é o que nós temos aqui, várias perguntas, no mínimo 4, e nós iremos meditar então sobre o tema perguntas que precisamos entender. Perguntas em que precisamos entender. Amados, a carta aos Romanos, ela fala no capítulo 1 ao 8, trata da questão do pecado. E mostra que o pecado é universal. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e todos precisam da graça de Deus. Todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. E é esta graça que nós vemos aqui permeando a palavra do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma. Do capítulo 1 a 3, trata do pecado, então, como eu disse. Capítulo 4, a justificação, que não é por obras, mas é pela fé. Capítulo 5, da justificação. Capítulo 6, os efeitos dessa justificação. E o 7, a morte da lei. E o 8º, a vida no Espírito. Embora tenha o livro de Romanos 16 capítulos. Mas eu estou aqui meditando no capítulo 8, do versículo 31 até o 39.
E esse texto que nós lemos, como eu já falei, é cheio, recheado de perguntas. O apóstolo Paulo trata fazendo perguntas para podermos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu já disse várias vezes e repito, porque eu quero que fique gravado isso na mente de vocês, no coração, no espírito, de que nós não nascemos para fazer a nossa vontade. Talvez a minha vontade ou a tua, não sei, seja estar em casa, sentado na frente da televisão, assistindo um programa, de repente o Fantástico, ou mesmo um jogo de futebol. Não é verdade? Essa é a nossa vontade. Dependendo da situação, daquilo que nós gostamos. Mas eu não fui chamado para fazer a minha vontade. Eu não fui eleito por Deus como seu filho em Cristo Jesus para fazer a minha vontade. Eu fui eleito em Cristo Jesus para fazer a vontade daquele que me chamou. Essa é a grande verdade. Então o apóstolo Paulo começa fazendo uma pergunta, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz essa pergunta no versículo 31 que nós lemos. Imagine se essa pergunta fosse feita ao contrário, não de forma positiva como ele fez. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Mas não, ele faz a pergunta de maneira positiva, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? É a primeira pergunta que nós precisamos entender a sua resposta. Embora a minha garganta não esteja ajudando. Porém, que realmente nós temos contra nós, que milita contra nós, a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Ou seja, já temos a começar de nós mesmos. A carne, ela luta contra o espírito, porque no espírito, no meu espírito, está o Espírito Santo. No teu espírito está o Espírito Santo. E aí há uma luta da carne e do espírito. A minha carne quer isto. A minha carne quer algo que eu acho que é a verdadeira felicidade. Mas o Espírito está lutando e dizendo dentro de mim que a verdadeira felicidade não está nos desejos da carne, mas sim na vontade de Deus. O Espírito Santo que habita no meu espírito está dizendo: faça a vontade de Deus e assim você será feliz, mesmo diante da morte. Como é que podemos ser felizes diante da morte, gente? Eu fico imaginando aquelas imagens que eu vi na televisão e tem na internet, de pessoas nos países muçulmanos, onde há perseguição àqueles que creem em Cristo, ajoelhados, com uma roupa laranja, um algoz por trás, com a faca, uma adaga, um punhal no pescoço. E eles fazem a pergunta seguinte:
queres continuar vivo, negue a Cristo. Se não negar, vai morrer. E a pessoa que está ali é cristã, se converteu ao Evangelho em uma experiência profunda com Deus, ele diz, eu continuo com Cristo. E eles passam a faca no pescoço. Que felicidade é esta? Esta felicidade é porque nós cremos num Deus vivo e verdadeiro e que nos prometeu e ratificou na pessoa de Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, dizendo, eu tenho um reino para você que é eterno. A igreja de hoje muitas vezes está buscando as coisas terrenas. Muita gente está indo na igreja não para adorar a Deus, louvar a Deus, mas está indo por interesse, porque há uma promessa de um carro novo, uma promessa de um apartamento, uma casa nova, a promessa disso, a promessa daquilo. Coisas terrenas, passageiras, sem valor nenhum para a vida eterna. Enquanto que a palavra de Deus nos mostra que nós temos diante de nós uma vida aqui para estarmos em Cristo, andarmos com Deus, porque Ele nos convida para uma aventura maravilhosa, que chama-se a vida eterna. Digo aventura porque será maravilhoso, não será algo parado. Estava ouvindo o pastor Hernandes e ele disse o seguinte, ele disse, uma moça chegou para mim e disse, pastor, eu não quero ir para o céu. Ele disse, mas como que você não quer ir para o céu? O que é isso? Ficou louca? Ela disse, ficar paradinho, tudo branquinho, tudo nuvens, e ficar paradinho lá, por toda a eternidade, não vou aguentar, não quero ir. Ele disse, minha filha, o reino dos céus é dinâmico, não é isso que nós imaginamos e jamais poderemos imaginar. O reino dos céus é uma eternidade na presença de Deus, com Deus presente em nossas vidas, cheio de alegria, cheio de paz e muita atividade, porque nós vamos trabalhar no reino de Deus, no reino dos céus. Amados, Deus sendo por nós, não significa que nós não vamos ter adversidades. Mas, na verdade, ninguém será contra nós. Mesmo que intente ser. Não há como trabalhar contra Deus. O apóstolo Paulo mesmo passou por essa experiência. E Deus falou com ele e disse que ele estava recalcitrando contra a vontade de Deus. Ou seja, estava combatendo quando perseguia a igreja. E era tão feroz que foi preciso ser derrubado por terra. Uma grande luz, ficando cego por um tempo, para poder entender o plano de Deus para a sua vida. Mas se não significa ausência de adversidade de Deus sendo por nós, mas é uma certeza de vitória. Isso é. Você vai ter adversidade, vai ter problemas, dificuldades, aqui ou ali, uma dificuldade diferente da outra, para uns é uma coisa, para outros já é outra, mas a certeza da vitória está nos nossos corações. Vamos vencer.
Amados, então essa primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus é por nós. Mesmo que se levante algo contra nós, está caindo por terra. Cai por terra. Porque quem está na frente para batalhar por nós é Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembre-se que na mesma experiência do apóstolo Paulo, Jesus disse para ele, né, que ele estava recalcitrando contra a vontade de Deus e que precisava haver uma transformação da sua vida. Então, amados, a segunda pergunta que nós encontramos aqui no texto diz assim: Deus não nos dará todas as coisas em Cristo Jesus? Ou seja, Deus não nos dará em Cristo Jesus todas as coisas? No versículo 32. Ele está fazendo essa pergunta. O incrédulo diz: Deus não dará. Não dará. Mas o crente, com fé, diz: porventura, Ele não nos dará? Ele faz uma pergunta afirmando que Deus vai dar todas as coisas. Todas as coisas. Aí você pergunta: então está certo nós dizermos que Deus vai dar um carro novo, que botamos aquela história toda, né? Um apartamento ou alguma coisa que eu quero. Não é nesse sentido que a palavra está dizendo. Ela está dizendo que Deus dá todas as coisas para a glória do seu nome, para as nossas vidas. Nós temos a mania de repente, recebemos um aumento no salário. Nós, graças a Deus, recebi um aumento no meu salário. Deus me deu uma bênção. E testemunhamos. Está certo testemunhar, está certo que é uma bênção. Mas você já agradeceu por aquilo que Deus não deu? Alguma coisa que você gostaria de ter, mas Deus disse não. Já agradeceu? Foi bênção? Ele sabe por que não deu. Ele sabe por que não nos deu isso. De repente, aquilo que nós queremos e Deus não nos dá, ia nos prejudicar em alguma coisa. Eu lembro de um episódio que eu vi de um vizinho meu que se converteu a Jesus Cristo. Se converteu, o filho dele se tornou pastor, não sei se 2 filhos, mas um eu sei que é pastor. Pastor abençoado, prega muito bem a palavra de Deus, já escreveu livros. Mas ele morava do lado da nossa casa, e se converteu a Jesus Cristo, e lá na igreja que ele se converteu, pregaram que ele podia ter todas as coisas e tudo mais, que ele era filho de Deus, e disseram para ele: você pode ir lá na concessionária e pegar um carro novo, que Deus vai abençoar a sua vida com esse carro novo. Não está errado ir na concessionária comprar um carro novo, não está, mas depende das circunstâncias. E ele foi lá e financiou, e tudo mais, e veio feliz da vida com um carro bonito, botou na garagem. De repente falou para a família: nós vamos lá em Joinville mostrar o carro que nós compramos, o carro novo. Todo mundo embarcou, vamos embora. Aquele carro estava brilhando. Quando chegou na curva do Arroz em Iguaçu, ele capotou o carro, que deu perda total. Ninguém se feriu, mas o carro acabou. E ele ficou sem carro e com a dívida.
Ele foi enganado por alguém que podia ir comprar o carro novo lá, mas Deus não queria dá-lo. Não era a hora. Porque mais tarde ele teve carro novo, Deus abençoou ainda a vida deles. Mas não era a hora. Então tem muitas coisas que Deus não nos dá, mesmo nossa carne, nossa cabeça, nossa mente desejando, Deus não dá. Então nós temos que agradecer a Deus, te louvo, Senhor, porque não era da tua vontade aquilo e o Senhor não me deu. Porventura não nos dará todas as coisas em Cristo Jesus? É a segunda pergunta que se faz. Somos filhos de Deus, fomos adotados em Cristo Jesus. Passamos por um processo de adoção. Recentemente a minha filha Débora, que mora nos Estados Unidos, e tem 2 meninos dela, biologicamente dela, e do seu marido, mas ela tinha um desejo de ter uma menina. Então o que é que ela fez? Ela orou a Deus, colocando nas mãos de Deus esse desejo, e se colocou lá na Flórida, se colocou lá numa lista de adoção. De repente, estavam em casa, tocou o telefone, era ela que tinha a vontade de ter uma filha, e era ela a pessoa da vez, ela e o marido. Telefonaram, eles estavam morando lá em Michigan. Estavam morando em Michigan, que é lá no extremo norte do país. Tocou o telefone, olha, tem uma menina que nasceu aqui para adoção, vocês têm que vir rapidamente aqui para a Flórida. Ela foi na escola, pegou os 2 meninos, o marido já veio para casa, foi avisado, pegaram um avião, compraram a passagem de última hora, saiu cara, porque essas passagens de avião, quando se compra em última hora, assim, eles ficam caros. Porém, chegaram na Flórida com tempo. Quando chegaram no local, a menina estava saindo da maternidade dos braços daquelas autoridades que iam fazer a adoção. E agora a Sofia está ainda em processo de adoção, mas está praticamente resolvido todos os problemas para adotar. Passou por um processo, está passando por um processo, audiência com o juiz, estão fazendo tudo virtual por causa da pandemia. Mas está tendo audiências e tudo mais, estão vendo como é que a Sofia está, qual é a família que ela está entrando como filha, De repente sai o documento lá, está para sair o documento para ela ir lá no cartório registrar uma filha chamada Sofia. Nós fomos adotados. Esse processo foi sangue derramado. Nós éramos inimigos de Deus. Agora somos filhos. Isso é maravilhoso. Saber que sem Cristo estamos destinados à perdição eterna. Mas com Cristo nos nossos corações, nós vamos ter a vida eterna. Ou temos a vida eterna. Porque Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Então, Ele nos dá todas as coisas que forem da sua vontade. Eu já orei pedindo alguma coisa, mas disse a Deus, se não for da tua vontade, não quero. Está dispensado. Por mais valiosa que seja, está dispensado. Eu quero aquilo que é da vontade de Deus. Amados irmãos, a terceira pergunta.
quem tentará, ou seja, quem planejará, ou seja, quem projetará acusação contra os eleitos de Deus? Quem fará isso? No versículo 33, que nós lemos aqui. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, diz a palavra. Sabe que o trabalho principal de Satanás não é a tentação, não é nos tentar. O trabalho principal dele é a acusação. Ele é o nosso acusador. Muitas vezes as pessoas sofrem, os crentes sofrem, já alcançados pelo Evangelho, já crentes em Cristo Jesus, com a certeza absoluta da salvação. Mas muitas vezes, quando nós estamos querendo nos aproximar de Deus através da oração, através da leitura da palavra, Ele nos acusa: mas sei lá no passado, lembra disso que você fez? Pecado, você errou. Acusação. Deus não faz essas coisas, quem faz isso é Satanás. Nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. E como eu já disse para vocês em várias oportunidades, e estou repetindo porque eu gosto de repetir, Jesus fazia isso, que nós somos lavados pelo sangue de Jesus e que os nossos pecados, eles foram perdoados. Tanto os pecados do passado, foi passado uma borracha. O inimigo não poderá mais te acusar. Se vier te acusar, repreende dos teus pecados do passado. Nem os pecados, ele vai nos acusar de pecados mais recentes ou até presentes, mas foram perdoados os pecados do passado, do presente e do futuro. Eu já explico. Porque quando a gente fala perdão dos pecados do passado, é fácil de entender. Quando nós falamos dos pecados do presente, nós levantamos nossa mente a Deus, pedimos perdão, Ele perdoa. E sempre devemos entender que somos pecadores e sempre estamos sujeitos ao pecado. E que Deus nos perdoa e nós devemos nos penitenciar diante de Deus pedindo perdão. Mas quando se fala em pecados do futuro, alguém pode dizer: então estou feito. Agora eu posso sair por aí, fazer o que quiser, porque já estão perdoados. Eu sou crente em Cristo Jesus, eu creio no Evangelho. Mas a Bíblia diz assim: a vontade de Deus é a vossa santificação. É o convite de Deus para nós andarmos com Ele. Amados, uma coisa é acusar, o diabo é acusador. Outra coisa é condenar. O diabo não condena. Satanás não condena, acusa. Quem tem poder de condenar é Deus. E aquele que estiver sem Cristo será condenado. Mas aquele que está em Cristo será perdoado, será conduzido à vida eterna. Ninguém pode nos condenar
pois Deus nos justificou. Eu lembro de uma passagem da Bíblia em que os discípulos estavam conversando com Jesus, Jesus ensinando, e num determinado momento Jesus disse a eles: vocês já estão julgados. Vocês já estão julgados. E essa palavra cabe muito bem a nós. Você já está julgado. Eu já estou julgado. Nós que temos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, já estamos julgados. E a nossa sentença foi vida eterna. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Há muitos textos na Bíblia que afirmam para nós que, se nós estamos em Cristo, jamais sairemos de Cristo. A Bíblia diz que aquele que vem a mim, de modo nenhum os jogarei fora, como eu já falei. E a Bíblia tem tantos outros textos que nos afirmam esta verdade. O que Deus quer depois de nós termos recebido Cristo como nosso Senhor e Salvador, depois que nós nos tornamos habitação de Deus, do seu Espírito, o que Ele quer nos ensinar é nós andarmos com Ele, sermos tocados pelo seu Espírito, vivermos uma vida vitoriosa por Cristo Jesus nosso Senhor. O que Deus quer é que nós aprendamos da sua maravilhosa vontade. Quer que nós aprendamos quem Ele é e o que Ele fez e o que Ele faz por nós. Deus, Ele é amor. É isso que diz a Bíblia. E Ele nos amou ao ponto de dar o seu Filho, entregar o seu Filho por nós. Tem uma passagem do Antigo Testamento que conta a história, uma parte da história de Abraão, em que ele teve um único filho. E este filho cresceu. Aliás, ele teve dois, mas um que era o filho da promessa. E esse filho cresceu, tornou-se um jovem adolescente. De repente, esse Deus que deu o filho, filho da promessa, porque houve a ação de Deus na vida de Abraão e de Sara, todos já conhecem a história. Deus chega para Abraão e diz assim: sobe ao Monte Moriá, e lá prepara um holocausto, e dá-me o teu filho em holocausto. E eles foram, ele obedecendo à voz de Deus, aquela experiência, aquele andar com Deus, em que ele sabia que era Deus que havia falado a ele, saíram para o Monte Moriá. E no meio do caminho, o filho perguntou, disse: papai, nós temos a lenha, nós temos o fogo,
nós temos o cutelo, ou seja, a faca. Mas está faltando o cordeiro, porque normalmente era um cordeiro que era levado naquele altar, queimado naquele altar. Ele disse: meu filho, Deus proverá. Deus proverá. E subiu. Chegando lá no monte, preparou o altar, preparou a lenha, preparou o fogo, e pegou o filho e colocou em cima e levantou o cutelo, ou seja, a faca, para sacrificá-lo. E a voz do anjo falou: não faças isso, Abraão. Ele olhou do lado, estava o cordeiro, preso pelos chifres. Deus, naquele momento, agiu na vida de Abraão. Mas nós temos uma passagem no Novo Testamento que fala que ele foi levado para o Monte das Oliveiras. Mas antes disso, ele estava orando no jardim, em um determinado lugar. E ele levou os discípulos ali e disse: fiquem aqui para orar. Pegou 3 deles, Pedro, João e outro, eu esqueci o nome. Pegou e disse: vamos adiante. Chegando lá na frente, ele deixou os 2 ali e foi sozinho um pouco mais adiante. E ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se tiver outra forma, o Senhor possa fazer dessa outra forma, eu te peço. Eu vou passar por uma dor muito grande, que é a cruz do Calvário. Jesus foi levado ao Calvário, derramou o seu sangue lá no Monte das Oliveiras, para oferecer por nós que não valemos praticamente nada sem Cristo. O nosso valor está em Cristo. Ele é que derramou o seu sangue para nos salvar. Se você hoje pode cantar a alto e bom som: eu sou de Deus, eu pertenço a Ele, eu vou para o céu, eu vou para a glória, é pela obra de Cristo. Então, por isso que o apóstolo Paulo coloca essas perguntas aqui: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Às vezes eu fico sem palavras diante dessa situação. Dizer que eu, pobre miserável, nascido no Cafundó, como diziam lá na minha terra, no meio da mata, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Deus escolheu você no ventre da sua mãe, dizendo: é meu. No determinado momento, o meu momento foi lá numa igreja em Joaçaba. O teu momento eu não sei, você é que sabe, o dia em que você foi tocado pelo Espírito de Deus e disse: eu creio. Eu creio que Jesus derramou o seu sangue para a remissão de todos os meus pecados. Esse momento tão maravilhoso, tão sublime, que muitas vezes nós não entendemos muito bem.
mas sabemos que foi a ação de Deus, pelo seu Espírito nas nossas vidas, dizendo: é o teu momento de vir para mim, você é meu. Amados, a última pergunta, porque nós temos muita coisa para fazer hoje. A última pergunta: quem nos condenará? Ninguém pode nos condenar, pois já estamos julgados, já fomos justificados em Cristo. Deus disse: eu te amo, ao ponto de dar ao meu filho. Eu às vezes fico pensando, se fosse eu, quando o homem pecou no Éden, eu dava um pontapé e acabava com a raça humana ali, na raiz. Eu tinha liquidado com o problema naquela hora, mas não. Ele tinha um plano eterno, no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios. Ele tinha um plano que era: deixa, porque eu vou escolher dentre toda essa população que vai existir no mundo, no decorrer dos séculos, eu tenho os meus escolhidos, os meus eleitos, e eles vão entender a minha palavra de alguma forma, mas ele já sabia a forma que iria te levar aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Já passei por experiências de pessoas que entregaram sua vida a Cristo, uns de uma maneira muito simples, outros de uma maneira mais complexa, outros de uma maneira engraçada, outros de uma maneira não tão engraçada, uns na hora da dor, outros na hora da alegria. Deus é dinâmico. Ele alcança os seus, aqueles que Ele elegeu na eternidade. Ele tem a forma dele de alcançar e tocar. Fazer com que essa pessoa entenda o seu plano e convida ao caminhar, ao andar com Deus. Por isso que os meus pecados estão perdoados, todos eles, e eu não tenho como afirmar que agora eu posso sair por aí fazendo o que eu bem entendo. Primeiro, é a vontade de Deus que tem que ser feita. Segundo, é que Ele nos chamou para a vida eterna, nos chamou para a santificação, nos chamou para andar com Ele. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Amados, qual a razão ou as razões da justificação de Deus para um tão pobre, miserável pecador como eu, ou como você? Primeiro, Jesus sofreu a nossa condenação. Nós estávamos condenados, mas Ele lá na cruz sofreu a nossa condenação. Disse: eu sofro por eles. E assim eles são justificados diante de ti. O filho ao pai, eu sofro por eles. Sofreu a nossa condenação.
Segunda razão é que ele não é um Cristo morto. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Que a terceira razão, ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. É o que nos informa a Bíblia e nós cremos. Graças a Deus nós cremos na Bíblia. Porque, irmãos, há uma multidão de chamados cristãos que nem na Bíblia mais creem. Está cheio por aí. Que não suportam a sã doutrina. Não suportam a palavra do Senhor. Eu creio na Bíblia e posso dizer como Billy Graham disse. Eu creio na Bíblia. Se for preciso crer na capa dela, eu creio também. Nós cremos na Bíblia. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina então que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Nós não temos um Cristo morto, nós temos um Cristo vivo, que haverá de voltar. E até a aparência é de que voltará logo. Ele vai voltar. E vai julgar os vivos e os mortos. Mas eu já não vou nem estar na frente dele, nem você que crê em Jesus. Você vai estar ao lado dele. Porque você já foi julgado. Julgado para a vida eterna. E a Bíblia diz que ele vencerá o anticristo, o falso profeta, o dragão e tudo mais que estiver lá para confrontá-lo, com o sopro da sua boca os derrotará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo intensamente por todos nós. Ele está intercedendo por você. O acusador pode chegar, como aconteceu no caso de Jó, dizer assim, ele é isso, ele é aquilo. Mas Jesus está dizendo, eu derramei o meu sangue por ele. Podemos descansar nessas verdades? Podemos descansar? Não somos salvos por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Você não é salvo porque é bonzinho, porque você, ao olhar para o teu pai ou para a tua mãe, os jovens, já sabem que ele está aprovando ou reprovando. Eu, quando olhava para o meu pai, já sabia. Eu já sabia que alguma coisa não estava certa, eu tinha que ou dar uma satisfação para ele ou me esconder. Amados, concluindo essa palavra que nós trouxemos hoje, não é pelo teu fazer ou não fazer, mas é pelo teu arrependimento dos pecados e a fé em Cristo Jesus que você pertence a Ele. Qualquer dia eu falo sobre a igreja legalista, aquela que traz o legalismo como você é salvo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Essas coisas não levam a nada, diz o apóstolo Paulo. Você tem que servir a Deus e andar com Ele. Essa é a grande verdade. Fazer a vontade dEle, não a tua. Essa é a verdade. Que Deus assim nos abençoe.